E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai dar continuidade no assunto de máximo divisor comum. Mas primeiro vamos ver aqui, o que é um divisor comum afinal? Se a gente tem um inteiro C, ele vai ser divisor comum de A e B se o C divide o A e o C divide o B ao mesmo tempo, certo? O conjunto dos divisores comuns de A e B, ele vai ser denotado dessa forma aqui, o D de A e B. E esse conjunto ele vai ser limitado superiormente. Por quê? Porque se o A for diferente de zero, para todo elemento C que pertence a esse conjunto de divisores de A e B, a gente vai ter que o C vai ser menor ou igual ao módulo de A. Porque isso é uma proposição que a gente viu lá nas aulas de divisibilidade. Então, consequentemente, o conjunto dos divisores de A e B ele vai ter um elemento máximo. Tudo bem? Então vamos passar para frente. Vamos ver a definição aqui. Chama-se máximo divisor comum de A e B o maior de seus divisores comuns. Isso é, o MDC de A e B ele vai ser o elemento máximo do conjunto de divisores de A e B. Certo? Então vamos passar para frente. Vamos ver esse teorema 4 aqui, que é o teorema de Bezout. O que ele fala? Sejam A e B inteiros e D o MDC de A e B, então vai existir inteiros R e S, tais que o D vai ser igual a RA mais SB. Certo? Está falando que o máximo divisor comum de A e B ele vai ser uma combinação linear de A e B. Certo? Então vamos ver a demonstração desse teorema. Para demonstrar isso, vamos considerar o conjunto J, né? Ele vai ser da forma XA mais YB, tal que XY pertence aos inteiros. Ele vai ser dessa forma, porque a gente está tratando o D dessa forma aqui, que é o MDC, né? Então a gente vai ter um conjunto dessa forma também. Primeiro, vamos mostrar que o conjunto J ele vai ser um ideal de Z. A gente viu o conjunto ideal na aula passada, né? Eu falei que a gente ia precisar dele, então a gente vai usar isso bastante. Sendo assim, dados alfa e beta pertencentes ao J, eles vão ser da seguinte forma. O alfa vai ser uma combinação linear x1a mais yb, e o beta vai ser x2a mais y2b, com x1, y1, x2, y2, tudo número inteiro. A gente tem então que verificar aquelas condições, né, para ser conjunto ideal. A primeira fala que se alfa e beta pertence ao conjunto, a soma de alfa e beta tem que pertencer ao conjunto também. Vamos verificar se isso procede. Que a gente tem alfa mais beta, o que vai ser isso? Vai ser x1a mais y1b mais x2a mais y2b. Ordenando tudo aqui e fazendo a distributiva ao contrário, a gente chega aqui x1 mais x2 vezes a mais y1 mais y2 vezes b. Então isso pertence ao J, né? Porque a gente tem um inteiro aqui multiplicando A, mais um inteiro aqui dentro multiplicando B. E isso é da forma do conjunto J, né? Que a gente viu. Então isso pertence a J. Agora a gente tem que verificar a segunda condição, que fala que se tem um inteiro C, C vezes alfa também tem que pertencer ao conjunto J. Então vamos fazer aqui, Já fazendo direto, a gente vai chegar aqui usando a distributiva também, que x1c vezes a mais y1c vezes b pertence a j. Por quê? Isso aqui dentro é um inteiro. Está multiplicando a mais outro inteiro multiplicando b. Também é da forma do conjunto j. Então está dentro do conjunto também. Agora, do teorema 2 que a gente viu na aula passada, vem que vai existir um inteiro x0, tal que o j vai ser igual a x0 vezes z. Isso é a definição lá de conjunto ideal, que a gente viu no teorema 2. Então,
a gente vai provar que esse x0 é justamente o MDC de A e B, que é igual a D. Primeiro, vamos observar o seguinte. O A, a gente pode escrever da seguinte forma, né? 1 vezes A mais 0 vezes B, certo? Logo, o A pertence ao J, né? Que ele está na forma do conjunto. Analogamente, a gente chega que o B também pertence ao J, usando a mesma lógica aqui. Se o A e o B pertencem a J, logo o x0 divide o A, né? E o x0 também vai dividir o B. Por quê? Porque o x0 pertence ao J, pois o J é um conjunto dos múltiplos de x0. Portanto, o x0 ele pertence ao conjunto de divisores de A e B, certo? Como o x0 pertence ao J, ele também vai ser daquela forma. x0 é igual a RA mais SB, com RS sendo números inteiros, quaisquer. Agora, a gente vai provar que o x0 é o maior dos elementos dos divisores de A e B. Então, para isso, vamos considerar um outro elemento aqui, o D', também pertencente aos divisores de A e B. Ó, se o D' pertence aos divisores de A e B, obviamente ele vai dividir o A e também vai dividir o B, certo? Então, por uma proposição que a gente viu lá nas primeiras aulas de divisibilidade, o D' vai dividir uma combinação linear de A e B também, certo? Mas o que é RA mais SB? É justamente o x0, então a gente tem que o D' divide o x0. Então, portanto, o D' vai ser menor ou igual ao módulo de x0. Como x0 é positivo, o módulo de x0 vai ser x0. Então, portanto, se existe um D' pertencente aos divisores de A e B, ele vai ser menor ou igual ao x0. Então, com isso, a gente prova que, de fato, o x0 é o máximo divisor comum de A e B. Então, vamos adiante. A gente tem esse teorema 5 aqui, então, ó, que vai falar o seguinte. Sejam A e B inteiros, o inteiro positivo D é o máximo divisor comum de A e B, se somente se ele vai verificar 1. D divide A e D divide B. E 2. Se existe D' que divide A e D' que divide B, então D' vai dividir D. Verificando isso, D realmente é o máximo divisor de A e B. Então, vamos ver a demonstração aqui, ó. Se o D é o MDC de A e B, que a gente tem pela hipótese, então, obviamente, o D divide A e o D divide B, né? Então, ele verifica 1. E a gente viu lá no teorema de Bezout que o D também verifica essa segunda condição, né? Que se existir um D' lá, ele ia ser menor ou igual que D. Então, o que esse teorema está querendo dizer para a gente? Que se o D é o MDC de A e B, ele tem que dividir o A e o B. E se existir algum D' dentro do conjunto de divisores de A e B, também, ele vai ser menor ou igual ao MDC de A e B. Certo? Com isso a gente confirma que o D é o máximo divisor comum de A e B. Então, nessa aula é isso. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima.